Bom dia! Quem está animado aí? Eu estou muito animada com o nosso Deus maravilhoso. Eu acho que houve um romper, um despertar do amor de Jesus no meu coração. Eu estou muito animada, muito feliz e é buscando cada vez mais a presença do Senhor e não sair mais desse lugar da presença. Amém? Então hoje nós temos mais um momento na presença dele, orando a palavra, né? Crendo que ele já está efetuando em nós o querer e também nos capacitando a realizar aquilo que está no coração dele. Amém? Então, eu desejo a você um ótimo dia, desejo que o Espírito Santo revele a pessoa do Senhor Jesus ao seu coração, a vontade do Senhor Jesus para a tua vida. Revele também a alegria do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Que a vida de Cristo seja manifesta aí na sua casa, na sua família, em você, né? Em todas aquelas pessoas que você possa tocar com a sua vida. Amém? Deus abençoe. Espírito Santo nos ajuda, nos ensina. Não se trata de mim, não se trata de mim, se trata dele. Se trata dele, de Jesus, do Espírito Santo, de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós estamos aqui para aprender mais e mais dele, porque não sou eu que estou ensinando, mas é a palavra de Deus revelada ao seu coração, na pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito dele, Espírito Santo da promessa, que nos ensina, que nos capacita, que nos instrui, que nos ajuda a andar por esse caminho que o Senhor Jesus abriu para que nós andássemos. Um caminho de reconciliação com o Pai. Um caminho que nós temos acesso pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, nos deu livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos chegar à presença dele a qualquer momento. Sabe, esses dias, e tem falado muito no meu coração assim, eu vou falar com o meu pai, eu vou falar pro meu pai, entende? Então, não sei o que você está passando. Deus tem falado também no meu coração muito sobre o controle das nossas emoções, para que a gente leve ao Espírito Santo, que a nossa mente, ela seja levada cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos ter a mente de Cristo, né? A palavra diz que a paz que excede todo entendimento, guarde a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus. Amém? Que assim seja, que a nossa mente seja guardada, que nós, a despeito do que a gente vê que está acontecendo no mundo, né? A nossa realidade é a realidade do céu. Nós temos que olhar para o céu. Nós temos que olhar para Deus. Olhar para cima. Você já olhou para o céu? Às vezes, assim, eu me pego olhando para o céu. Ontem mesmo eu estava falando, não, faz tempo que eu não olho para o céu. Olhar simplesmente para o céu e ver quão grande é o nosso Deus. A nossa realidade, os nossos olhos têm que estar no céu, em Jesus. Assim como Pedro, né, que ele andou sobre as águas enquanto ele estava com os olhos em Jesus. Quando ele olhou para o lado e viu os ventos fortes, as tempestades, né, as ondas, ele olhou para a tempestade e ele teve medo. E ele tirou os olhos de Jesus e ele afundou. Mas na infinita misericórdia de Deus, né? Ele pediu, Jesus, mestre, ajuda-me. E Jesus deu a mão para ele, tirou ele daquele lugar. Então eu não sei se de repente você está olhando para alguma tempestade na tua vida, está vendo que essa tempestade é maior do que daquilo que você possa suportar. Então tira os olhos dessa tempestade,
Olhe para Jesus. Fala, mestre, ajuda-me. Ele vai te ajudar a você sair dessa tempestade. Seja lá o que for, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da aflição. Amém? Então, coloque o teu problema para Ele. E fala, Jesus, me ajuda, me ajuda. E olhe para Ele, porque se você continuar olhando para o seu problema, ele vai parecer, porque ele não é, mas ele vai parecer que é maior do que o nosso Deus. E ele não é. Nosso Deus é maior. Amém? Então vamos para a leitura da palavra, que o Espírito Santo nos revele aquilo que está no coração dele para o nosso coração, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ler capítulo 27 de Mateus, que diz assim: de manhã cedo, né? Nós estamos no capítulo 27. Então, no canal tem todos os capítulos anteriores. Então, se você de repente está meio perdido ou é o primeiro vídeo que você está vendo, entra no canal e veja o capítulo anterior, tá? Aqui fala que de manhã bem cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Veja, remorso é diferente de arrependimento. Ele foi tomado de remorso. Então, é diferente, né? Vamos voltar aqui que me perdi. Tá. Foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, porque traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, assim, isso daqui já estava profetizado, né, pelo profeta Jeremias lá no Antigo Testamento. Então, no versículo 11 diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Enquanto eu leio a palavra, eu creio que o Espírito Santo vai trazer para o seu coração um versículo que vai falar muito com você. Então, se você puder anotar no teu coração, anotar numa folha e meditar nesse versículo durante o dia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, né? E se você tem o desejo, de repente, de perguntar a Deus, ou de repente quer perguntar ali, fazer uma pergunta em relação, de repente, fiquei em dúvida em tal versículo, por que foi dessa forma, enfim, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração para você buscar mais, se você, né, tem o desejo de saber mais, aí você me pergunta, se eu souber responder, eu te respondo, se eu não souber, eu vou atrás e te dou uma resposta. Aí você coloca ali nos comentários, tá bom? Ou manda uma mensagem no meu particular, no meu WhatsApp. Amém?
Eu acho que nem todas vão ter o meu WhatsApp. Então coloca nos comentários ali, tá bom? Então continuemos a partir do versículo 13. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um preso, o prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com esse Jesus chamado Cristo? Com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Pretório é uma residência oficial do governador romano, E reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele zombando: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Então aqui, olha só, algo que me ocorreu agora enquanto eu lia. Então acho que é o Espírito Santo que me trouxe aqui, Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhes suas próprias roupas e então levaram para crucificá-lo. No versículo 30 diz: Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Então, assim, às vezes nós somos insultados, nós somos julgados, nós somos, fazem algo contra nós. Às vezes no nosso trabalho, às vezes, eu não sei, tem situações que nos afligem, Mas olha só o que Jesus passou. E era inocente, é o Deus Todo-Poderoso, 100% homem, mas ele era 100% Deus também. E ele passou por coisas piores, digamos, do que a gente passa, Ali cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Eu nunca apanhei com vara na cabeça, Às vezes as palavras que lançam pra gente a gente não apanhou de vara, mas às vezes a gente sofre com palavras que estão lá no nosso íntimo
que às vezes um dia a gente ouviu de alguém, né? Então, libera perdão para aquele que te ofendeu. Libera perdão. E também peça perdão se você, de repente, ofendeu alguém. Você falou palavras que machucaram alguém. Peça perdão, né? Porque aqui Jesus ele foi batido, foi esmagado, ele foi ferido, entendeu? Inocentemente. Então por que nós vamos ficar retendo algo por palavras? Eu creio que há poder quando a gente libera perdão, quando a gente pede perdão, né? Há poder dos céus, porque, não sei se vocês estão me entendendo, mas no sentido assim, às vezes a gente passa uma vida carregando uma palavra triste que falaram a nosso respeito. Libera, perdoa, né? Ou às vezes tem algo que o Espírito Santo traz, nossa, mas eu falei tão rude com tal pessoa. Se o Espírito Santo trouxe isso para você, pede perdão para essa pessoa. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para se arrepender. Então se arrepende do teu pecado, daquilo que o Espírito Santo está trazendo no seu coração e parte para a prática. O que eu tenho que fazer para resolver isso? E deixa de carregar algo pesado. Jesus diz aqui na palavra que troca, dá o teu fardo e pega do meu que é manso, que é leve, que é humilde. Então assim, eu não sei o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, mas uma coisa eu sei. Ele sofreu muito mais do que nós. E ele sofreu por mim e por você. E ele perdoou. E hoje ele nos ensina que nós devemos perdoar. Que nós devemos pedir perdão. Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E voltar o nosso coração para Deus. Não ficar amargurado, vivendo aquilo que às vezes lá atrás foi dito. Perdoe, libere, tire esse peso das suas costas, como profeticamente tirando um peso das suas costas, eu perdoo essa pessoa não me deve nada, essa pessoa está livre, eu perdoo. A ocasião que foi dito isso, eu perdoo, eu entrego diante da cruz, eu recebo o perdão de Jesus e eu também dou o perdão. Eu dou o perdão, né? Então, creio que, olha só, o vídeo está com 18 minutos, eu estou no versículo 31, mas eu creio que Deus quer falar isso no seu coração. Ele quer tirar os pesos de você, das suas costas. Se o Espírito Santo trouxe algo para o seu coração, é porque Ele quer resolver. Então se entrega a Ele. Se entrega a Ele, pergunta a Ele, Espírito Santo, como que eu vou resolver? Me dá uma oportunidade de resolver. E Ele vai te dar. E você vai sendo livre assim como eu também. Muitas coisas o Espírito Santo traz e eu falo, então tá, então vamos resolver, Espírito Santo, como que é? Me dá a oportunidade e eu farei. E assim a gente vai crescendo em fé, a gente vai conhecendo ao Senhor, se aproximando mais dEle, vivendo e prosseguir a conhecer o Senhor. E muitas coisas ruins vão ficando para trás e a gente pode usufruir da vida de Cristo abundante aqui nessa terra, para nós. Amém? Então, eu creio que, olha como Deus ministrou o meu coração. Espero que Ele tenha ministrado o seu. Tenho certeza que sim, se você abrir o seu coração para a palavra, o Espírito Santo ministra e Ele te ajuda em todo o tempo. Amém? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou continuar
se Deus permitir, amanhã, a partir do versículo 32. Então, para hoje fica essa reflexão. Perdoe. Jesus, ele sofreu e ele era inocente. E o sofrimento dele foi por mim e foi para você. Então, que você receba a vida de Cristo aí. Que você seja liberta em nome de Jesus. Que você seja abençoada. Que você receba cura nas tuas emoções. Que as suas emoções sejam guardadas no Espírito Santo, controladas, filtradas por Ele. Em nome de Jesus. Que venha o reino de Deus e a sua justiça sobre a sua vida. O reino de Deus e a sua vontade. A vontade de Deus sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus.